Vamos fazer uma oração? Senhor, queremos te agradecer nessa noite, ó Pai, pela tua bondade e misericórdia. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos conduza durante esse período extraordinário, único, difícil, que o Senhor dê tranquilidade a todos os irmãos, a todos os pais, que saibam, ó Deus, entender o tempo de Deus, que possam crescer em paciência, em longanimidade, em domínio próprio, e também crescer no amor para os seus filhos. Em nome de Jesus, ó Pai, conduz a Eloir e a Edna. Oramos assim, no teu nome, Senhor Jesus. Amém. 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 Então é isso, irmãos. Vamos apresentar então rapidamente, né? As nossas irmãs que não dispensam a apresentação, mas talvez a gente na gravação tenha pessoas que não as conheçam. Então a Eloir e a Edna são membros da nossa igreja, as duas professoras muito experientes, né? Décadas aí, né? Na educação, e elas vão falar um pouco mais sobre como então a gente está vendo esse momento único, como que a gente pode, com sabedoria, conduzir os nossos filhos, né? Então, eu abro para as duas, então, Deus abençoe. Amém, amém. Amém. Eu, de minha parte, quero agradecer muito pela oportunidade, é um privilégio compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né, da minha prática de tanto tempo como professora, e agradeço a oportunidade e espero de verdade que esse seja um tempo de troca, né, que a gente possa se ouvir e possa ouvir o próprio coração nesse momento, né? Eu combinei com a Edna que eu vou trazer uma parte mais teórica, e aí as perguntas difíceis vocês fazem para ela e tá tudo certo. Bem, simples assim. Simples assim. Como eu estava falando, eu estou conversando com a Elô hoje, né, já em outra oportunidade. Já sou aposentada. Uma semana antes de começar a quarentena, eu me aposentei. Então, eu tenho mais de 30 anos como professora. Fui professora alfabetizadora por um tempo em colégio do Estado. Aí depois, como eu já tinha música, né, tinha Conservatório Brasileiro, tinha experiência musical, eu fiz um concurso para a Prefeitura de Barueri e entrei como professora de música da Rede Municipal de Barueri, onde fiquei 22 anos. Né? Então, eu tenho assim, muita experiência em sala de aula com os meus alunos. Sempre procurei fazer do meu magistério um ministério, porque eu sempre entendi que o meu campo missionário, enquanto eu atuava, era a escola, eram os meus alunos. Mas a experiência de videoaula, por exemplo, eu já não tive, porque enquanto as minhas amigas estão se descabelando aí com as videoaulas, né, que dá um trabalheira danada, eu estou aqui bem tranquila, né? Eu não estou atuando nessa área de videoaula. Então, tem aula presencial, eu tenho muita experiência, sempre atuei, sempre procurei fazer da melhor maneira possível, que é o que Deus quer de nós, né? Tudo que a gente for fazer, que a gente faça da melhor maneira possível, não é? Então, vou deixar para a Elô essa questão de criança. Eu não tenho mais criança, né? Minha criança é casada, já tenho uma netinha, né? Mas a gente vai estar, né, desenrolando, e vamos ver aí o que a gente vai falando. O que eu espero de verdade para essa noite é que não seja um peso a mais para vocês. A gente sabe como é ser pai de criança pequena, de criança pré-adolescente, de adolescente, de jovem, de adulto. A única experiência que eu e a Edna não temos é do que ter 2 filhos. Isso nós não sabemos. A nossa experiência é de pais de filhos únicos. Então, a gente não sabe lidar, exceto com sobrinhos, né, Edna? Mas, sim, filho, nós tivemos uma experiência só. Mas, enfim, a experiência de sala de aula a gente tem bastante. E quando eu estava pensando sobre como trazer esse tema para vocês, me veio um texto bíblico que eu quero começar com ele.
que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E é Paulo falando na carta dele para Timóteo, Paulo fala assim: da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Você consegue imaginar o seu filho ou a sua filha daqui 30 anos? Imagina seu bebezinho hoje, ou sua filhota, seu filhote, daqui 30 anos, alguém chegar para ele e falar assim: eu conheço a sua fé, e você herdou a sua fé daquele seu pai, daquele pastor Chum, você herdou a sua fé daquele homem, você mantém a sua fé até hoje. Você é filho do Filipe, e o Filipe era um homem temente a Deus. E a fé que você traz hoje é a fé daquele homem. Ou eu conheci a sua mãe Tatiane. Aquela mulher era uma mulher de Deus, uma mulher cheia de fé. E a fé que você traz hoje, você herdou da sua mãe. Então, hoje eu começo levando vocês lá para frente. Porque eu sei que quando a gente tem criança pequena, a angústia do nosso coração é tão grande. Ai, meu Deus, será que eu estou fazendo tudo certo? Ai, meu Deus, ai, não vejo a hora que cresce, não vejo a hora que aprende, não vejo a hora que passa essa fase, não vejo a hora que passa a pandemia, não vejo a hora que ele fica mais independente, que ela fique mais autônoma. Eu sei o que é essa sensação, esse peso que a gente traz de acertar, de levá-los pelo caminho certo. E hoje eu quero começar desafiando vocês a imaginar seu filho e sua filha crescidos e crescendo com vocês, eles serem cheios de amor por Jesus, de experiências com Deus, de um caminhar com Deus, para que lá na frente alguém chegue para eles e fale: eu conheço a sua fé, você herdou do seu pai e da sua mãe. Então, se a gente tiver isso em mente, de que o mais importante na vida do nosso filho é que ele ame Jesus, as coisas ficam mais leves. Porque a gente aprendeu com o pastor: leva as crianças, leva as pessoas aos pés de Jesus e deixa elas lá. Então, se a gente tiver essa consciência de que a gente leva o nosso filho e põe aos pés de Jesus, as coisas vão ficar mais fáceis. Se a gente não souber o que fazer, a gente também vai para os pés de Jesus. Então, eu espero que hoje seja uma noite para a gente refletir sobre como nós temos ensinado nossos filhos a amarem Jesus. E eu não vou ficar falando sobre a Bíblia, sobre o ensino religioso, as lições da escola dominical. Eu vou falar sobre a vida com as crianças em casa. E essa pandemia doida que está enlouquecendo todo mundo. Então, primeiro vamos pensar o que mudou na sua rotina. Reflita aí. O que mudou para mim? Eu tinha meu trabalho, eu tinha minha experiência, eu tinha meu cotidiano, eu estava lidando com tudo, com as contas, com as demandas. E aí? Aí veio a pandemia e o que aconteceu? Parou tudo, mudou tudo. Independente da idade do seu filho ou da sua filha, ele não está entendendo muito bem o que é isso. Né? Acho que a criança mais velha aqui é a da Tati, né? O Rafael ainda é mais novinho, né? Então, mesmo que a gente tenha pré-adolescentes no grupo, eles também não estão entendendo muito bem o que é uma pandemia. Então, a rotina de vocês mudou, né? Mudou por questões muito sérias, questões de vida ou morte. Então, de repente, as crianças percebem vocês questões de ansiedade, de tensão, de angústia, de perda de emprego, de saber de pessoas que morreram. Então, as crianças olham para vocês e vocês estão com aquele semblante angustiado. Meu Deus, fulano está internado.
ciclano está entubado, o outro perdeu o emprego, o outro não pode trabalhar, como é que ele vai comer? Enfim, em algum momento as crianças estão absorvendo essa tensão que nós passamos para elas. E aí o que a gente teve que fazer? Se reestruturar, se reorganizar, porque a vida para todo mundo. Então, o que mudou nessa rotina? Puxa, de repente a gente não sai mais de casa? Como assim? Mas por que não sai de casa? Olha o sol maravilhoso que fez hoje. Mãe, vamos sair, vamos brincar na rua. E não pode. Então, essa mudança de rotina gerou uma angústia em todo mundo, né? Eu acredito que ninguém ficou ileso nessa mudança toda. Então, a gente teve que fazer ajustes, né? Até o pastor Chum, a Thaís e o Felipe, com crianças tão pequenas, tiveram que manejar a rotina para que eles fossem cuidados de uma forma mais normal possível, né? Se é que é normal numa situação dessa. E o que é prioritário para a gente? Quem pode dizer aí para mim, abre o microfone e dizer qual é a nossa prioridade hoje, em termos de família, assim, de questões práticas? Qual é a nossa maior preocupação nesse momento? Eu acho que a maior preocupação no momento são os estudos, né? Pois é. Olha como isso está pesado no seu coração. Olha como a gente está vivendo com essa angústia da lição de casa, da pressão da escola, porque a gente pensa, ai meu Deus, ele vai perder o ano. Não, Tati, sabe qual é? É a vida. Nós estamos lutando pela vida. Nós estamos com risco de morrer. O nosso inimigo hoje em dia é um vírus. É um vírus. A gente pode morrer amanhã. Amanhã. Mas a nossa angústia com a demanda da vida e a pressão social e a cobrança que a gente traz há tantos anos faz a gente se angustiar tanto com uma questão que não é essencial. Não é essencial. O que pode acontecer de pior para o nosso filho na escola? Repetir de ano. Elô, Pode falar. É isso que eu ia falar agora, como professora. Não vai alterar em nada a vida da criança se ela perder o ano, né, entre aspas. Se ela tiver que repetir um ano, qual o problema? Não é? Então, eu acho que essa preocupação, eu tenho percebido, na maioria dos pais, essa preocupação. Meu filho vai perder o ano, eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que estudar, eu tenho que ajudar. E tem que ajudar, sim, tem que estudar, mas perder o ano é o de menos. É o que de menos pode acontecer nessa história toda. Então, o que mais vale, agora é o que o Elô falou, é a saúde, né? É a vida. É preservar a vida, preservar a saúde emocional, espiritual e, né? Exatamente. Então, vou contar um segredo para vocês. Ninguém vai repetir de ano. Ponto. Não vai. Então, essa questão a gente já pode tirar da frente. Ninguém vai repetir de ano. Se essa é a maior preocupação, acabou. Porque nenhuma escola vai reprovar uma criança numa situação de pandemia. Ponto. Ah, mas ele vai perder conteúdo. O conteúdo se recupera. Ele tem a vida inteira para aprender o que ele deixar de aprender. Agora, como a Edna falou, a saúde é o que nos levará para o futuro. A saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual. Então, a gente precisa rever o que está nos angustiando. Que vozes nós estamos ouvindo que estão trazendo peso para o nosso coração?
Ai, meu filho precisa aprender, porque se ele não aprender, ele vai perder. E aí, o ano que vem, vai fazer falta esse conteúdo para ele. Não é tempo de pensar nisso. Por mais que isso seja a primeira coisa que vem para a cabeça da gente, porque a gente é responsável. A gente quer o melhor para o nosso filho, a gente não está brincando, né? É muito justificável que isso seja um peso, que isso esteja na nossa vista, né? Até porque todo dia você está lidando com a demanda da escola. Ele tem um monte de atividade, ele tem videoaula, ele tem aula presencial. Então, é real. Essa angústia é real. Só que acontecendo, ela está entrando na frente. Então, imagina que aqui eu tenho duas questões. Eu tenho a vida e tenho a escola. E aí, se a gente coloca a escola para frente, a vida está lá atrás. Mas o que está em risco é a vida, não é a escola. Por isso que a gente tem que priorizar a saúde. A saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual. Então, eu vou tentar ir mais rapidinho, tá? Qual é o cuidado que a gente tem que ter com a saúde física? A gente já tem falado sobre isso, a imprensa fala sobre isso o tempo todo, a mídia. Cuidar da alimentação, da higiene, do sono e da atividade física. Isso precisa estar muito claro para a gente. Nossos filhos precisam dessas questões bem resolvidas. Alimentação, atividade física, sono e a higiene. Mas e o emocional? Como que a gente cuida do emocional dessas crianças? Então, o risco de depressão, de irritação constante, de medo, de ansiedade. Então, cuide dessas questões com as crianças, desde o mais pequenininho. Como é que é o nome do mais velho do pastor? Como é, Chum? Abel. O Abel. O Abel é tão pequenininho, mas olha que importante, pastor, você conseguir fazê-lo nomear os sentimentos dele. Na hora que ele está naquele estresse, você acalmá-lo e falar assim, Abel, conta para o papai o que está no seu coração. Você está com raiva? Você está triste? Você está nervoso? Você está cansado? Ajudá-lo a elaborar, a nomear os sentimentos dele. O Rafaelo, todos. Nós temos... Micaela, nós não fomos ensinados a nomear os nossos sentimentos. Pelo contrário, principalmente nós que crescemos na igreja, a gente foi ensinado a abafar os nossos sentimentos. A gente foi ensinado a sublimar. Não, você não pode ficar com raiva porque é pecado. Você não pode falar isso porque é pecado. Você não pode responder porque é pecado. E aí a gente foi sufocando esses sentimentos e não sabendo nomeá-los, não aprendendo a lidar com eles. E aí a gente vai crescendo todo torto, porque a gente não tem ferramentas para lidar com as nossas emoções. E aí quando elas chegam, a gente se atrapalha, a gente tropeça nelas, a gente luta com elas, ao invés de acolhê-las, elaborá-las, nomeá-las, expressá-las. É isso que a gente enfrenta no nosso casamento muitas vezes. A gente briga com o marido porque a gente não quer expressar o que a gente realmente está sentindo. Elô, a gente pensa na saúde emocional mais dos pais, a gente pensa aos adultos, né? Mas a criança, ela está na mesma situação. Ela é uma criança e os mesmos sentimentos que nós, adultos, temos nesse confinamento, não poder sair, não poder fazer tantas coisas que a gente fazia antes, a criança tem o mesmo sentimento. Então, a gente tem que lidar com a criança, não é? Já prevendo e percebendo esses sentimentos que ela tem. Essa questão da depressão, da ansiedade que isso pode gerar. Isso gera em nós, não é? Ansiedade, depressão, mas gera na criança também, de igual modo. Então, a gente tem muito cuidado com isso, de não subestimar os sentimentos das crianças, por serem crianças, não é? Isso. Uma experiência muito importante
que tem alcançado as crianças é o mindfulness, que é esse trabalho de conscientizar as crianças dos detalhes. Então, a tendência da criança é ser muito superficial, né? Ela lidar com tudo com muita agitação e essa dificuldade de concentrar. Então, nessa questão, o pastor Shum, com sua cultura oriental, tem muito a nos ensinar com a questão da concentração, do foco, da calma, do autocontrole. Então, isso é uma coisa que a gente precisa aprender bastante com os orientais, né? Do foco. Então, a criança está comendo, a gente pode estimulá-la, não só ela, como a nós também. Puxa vida, olha, a gente vai comer um pedaço de maçã. Se a gente não chamar a atenção da criança, ela vai mastigar de qualquer jeito, vai engolir e já vai prestar atenção nas outras coisas. Mas se a gente traz a criança para a percepção daquilo que ela está fazendo, olha que interessante. Nica, olha a maçã que você vai comer. Que cor é essa maçã? Ela tem a mesma cor por dentro e por fora? E esse negocinho preto aqui dentro dela, o que é isso? Nossa, é duro? É macio? É mole? Como é que é esse negocinho? Sabe como chama? Caroço. Então, se a gente leva a criança a essa percepção dos detalhes, isso vai refletir na vida dela até o fim dos dias dela, porque ela vai chegar numa questão de matemática e ela vai ler aquela questão matemática com mais critério. E isso vai favorecer em muito a apreensão dela e o resultado dela na hora de executar aquela atividade. Então, nós não fomos treinados a parar, respirar, sente a sua respiração. A gente nunca faz isso com as crianças, então elas vão crescendo nesse agito e esse excesso de estímulo, esse excesso de luz, de som, de movimento que a tela traz para as crianças. Está todo mundo enlouquecido. Então, até a experiência que a gente faz da Lectio Divina é muito importante nesse sentido de trazer a gente para a quietude, para a percepção do que eu estou sentindo, de como está o meu relacionamento com Deus. Então, isso é um exercício maravilhoso para a gente começar desde já com as crianças. E na saúde espiritual? A nossa casa, ela pode ser um ambiente de graça, de perdão e de paz. Então, ensinar os nossos filhos desde cedo como é importante se perdoar e perdoar o próximo. A gente também vai errar e eles também vão precisar nos perdoar. Nós vamos perdoá-los quando for necessário. Então, a gente precisa deixar claro no ambiente familiar que é um ambiente de perdão e graça. A gente não canta tanto isso? Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Já pensou que delícia? Uma hora que teu filho erra, você respirar, trazer essa canção para sua mente e começar a cantar com ele. Canta antes de conversar, antes de dar bronca. Pega ele, senta. Esse tempo de vocês cantarem juntos já vai trazer um outro momento, né? Um outro estado de espírito para vocês conversarem sobre o que ele fez de errado, sobre como isso pode ser cuidado, tratado, curado. Então, os nossos lares podem ser, sim, ambiente de perdão e de graça. E isso vai trazer para nós um ambiente de paz. Eu não aprendi isso na minha casa. Eu não consegui fazer isso com o Guilherme. Infelizmente, eu queria saber lá atrás o que eu sei hoje. Eu fiz o melhor que eu podia, mas eu gostaria muito de poder recomeçar para fazer um monte de coisa que eu sei hoje. Então, eu espero que a gente possa hoje refletir sobre isso e trazer um sopro novo, né, para os nossos lares. Então, quando você trouxer uma palavra de perdão, traz para o seu filho, para a sua filha, olha, foi isso que Jesus fez comigo. Jesus também me perdoou quando eu errei. Então, a gente vai perdoando um ao outro, porque a gente perdoa, porque a gente aprendeu.
a ser perdoado por Deus. Então, vai trazendo esses conceitos no dia a dia. Respira, acalma, resolve as questões, mesmo na hora do estresse. Tenta lembrar quem a gente é, o que Deus fez por nós e como isso vai refletir no nosso relacionamento como família. Quando eu trouxer um texto bíblico, traga um texto bíblico de amor, de restauração, não de cobrança. Olha, você está errado, você tem que obedecer ao papai porque isso é mandamento bíblico. Ele vai saber disso na hora certa. Mas traga com uma perspectiva amorosa de alguém que também foi perdoado, de alguém que também aprendeu a obedecer. Porque não nos é natural obedecer, não é verdade? Ou a gente obedece a Deus facinho, ou a gente perdoa facinho. Não, a gente também está aprendendo. Então, é importante a gente colocar isso para os nossos filhos também. Em termos em termos práticos, o que a gente pode fazer nesses dias tão difíceis, né? A gente aqui que vive em condomínio, a gente viu os primeiros dias, todo mundo na sua casa, passadas algumas semanas, as crianças já estão circulando pelo condomínio, e a gente vê criança que sai e anda de bicicleta e anda, para gastar aquela energia, e aí eles começam a fazer coisas arriscadas, eles começam a passar em lugares que vão cair, levam cada tombo horrível. Por quê? Porque eles precisam de adrenalina, eles precisam dessa adrenalina na veia, precisam gastar energia. Então, as crianças que estão confinadas no apartamento, misericórdia, que tortura, que dó. Eles precisam gastar energia, eles precisam de estímulos, eles precisam de emoção. A criança precisa disso. Elô, Senão, fazer arte. A arte é isso, é ter alguma emoção na vida. Fala, amiga. Quando a Glaze era criança, a minha filha, eu brincava muito com ela. Uhum. Eu sempre brinquei muito. Brinquei de casinha, brincava de fazer comidinha, brincava muito de amarelinha. Então, todos os brinquedos que eu brincava quando criança, que eu brinquei quando criança, eu brincava com ela. E hoje eu posso falar, hoje eu não estou com criança em casa, mas eu tenho a Nina, né? E a Glaze, eu vejo como ela age com a Nina. Ela fez uma amarelinha na sala. Então, ela fez a amarelinha na sala. Então, ela brinca muito, ela coloca muito para brincar. Vai fazer comida, vai fazer o almoço. Dá alguma coisa para que a criança possa participar do almoço. Né? Pega uma faca sem corte, né, de brinquedo. Esses legumes aqui você vai cortar. Você vai fazer isso. Você vai... Então, prepara a criança, né, para esse momento também. Eu acho muito interessante, porque às vezes a mãe não tem tempo de brincar o tempo todo, mas ela pode levar para o trabalho dela na casa, levar a criança para ajudar. A Nina pega o paninho e vai tirar pó dos móveis. E ela coloca uma roupinha lá que possa molhar e ela vai ajudar a lavar, né, os banheiros. Então, eu acho muito interessante que quando os pais, né, incluem a criança. Isso. Incluir a criança. Porque às vezes coloca a criança sentada lá, liga a TV, é mais fácil, né? Ligar uma TV, colocar um desenho e a criança vai ficar ali horas sentada assistindo desenho. E não vai incomodar, vai amar. Só que isso não vai ser bom para ela. Então, o bom é incluir a criança nas atividades, é brincar com a criança. O dia que a Nina vinha aqui para casa, ontem ela veio, a gente ficou exausto, né, filho? Exaustos, porque a gente brincou tanto. Eu tinha comprado coisas para plantar na horta e a Nina me ajudou a plantar os alfaces que eu tinha comprado. E agora, Naná, a gente vai arrumar. Ela me chama de Naná, para quem não sabe. Vamos agora arrumar a casa? Vamos limpar a casa? Vamos limpar a casa, Nina. Vamos fazer isso? Vamos na rua, vamos. Então, a criança quer participar, né? Então, eu sei que como vó é diferente, né? Que você está dentro de casa todos os dias. Eu ficar um final de semana é diferente do que todos os dias, de segunda a segunda, né, com a criança. Mas eu acho que dá para fazer isso, né? Eu digo que dá porque eu fiz muito. Então, eu sempre fui uma mãe muito participativa na educação da minha filha. A gente tinha os nossos momentos.
A Oi? questão é que nós nunca vivemos o confinamento. Não, Então, a nossa demanda foi muito menor. Porque menor, com certeza. o papel da escola estava resolvido, É né? verdade. O que nós vivemos hoje, a demanda que vocês, enquanto pais, vivem, é uma demanda que nunca existiu, né? Na minha Nunca. geração, na geração dos meus pais, a gente não teve essa dificuldade. Porque tinha a hora da escola, o filho ia para a escola, a gente, ufa, deixa eu respirar agora, né? Deixa eu viver um pouco. E Porque a pra gente, gente, Elô, e a né? gente percebe que, eu digo pelas minhas amigas que dão aula, né? E os pais estão desesperados com as crianças dentro de casa o tempo todo. É Né? Porque eles não estão sabendo desesperador. o que fazer. É desesperador mesmo. Eu estou vendo pais falarem assim, nossa, agora que eu valorizo o trabalho da professora, porque agora eu estou tendo que ser, né, ajudar nas tarefas. Não é? A Então, questão, realmente, é muito difícil. a questão é que os pais não têm formação para Não, serem professores. Os pais não têm preparo para isso. Os pais têm o amor, que é o vínculo da perfeição, não é isso que a palavra fala? Então, os pais precisam se revestir desse amor e voltar para aquela questão lá do começo, da saúde. Eu preciso cuidar do meu filho, da saúde dele. Porque imagina a angústia dele. Tati, me perdoa, mas eu não lembro o nome do pequeno. Jonathan. Tá falando do Igor? Do Igor. Ah, do Igor, Pequeno Igor. grandão, né? Olha a altura do Pequeno, menino. você falou pequeno? Pequeno é maneira de dizer, né? Só O veio garoto tem 3 metros de na altura. cabeça, não vinha o Igor. Desculpa. Então, imagina o Igor, do jeito que esse menino é lindo, maravilhoso. Assim, ele deve estar muito angustiado. E fofo, amoroso. Fofo, fofo. Então, imagina a angústia dele Verdade. de querer dar conta da responsabilidade dele. Ele me parece ser muito responsável, né? E, ao mesmo tempo, deve estar sendo um estresse enorme de não poder ter as atividades que tinha, a convivência com os colegas, ficar na base do virtual o tempo todo. Então, essa demanda emocional que a gente está vivendo é de adoecer. Então, voltemos lá no começo. A gente precisa cuidar da saúde. E se para cuidar da saúde a gente tiver que abrir mão da nota 10 para tirar a nota 7, a nota 6, tudo bem, tudo bem. Então, a gente precisa criar estratégias. É aqui que eu quero chegar, que era o que a Edna estava falando. A gente precisa de estratégias para lidar com essa demanda. Então, eu vou falar um pouquinho para as crianças pequenas agora. O que a gente precisa fazer com crianças pequenas? Tem a rotina. Lembra, gente, eu não quero ser pesada, eu não quero que seja mais um fardo para vocês. São dicas, se vocês quiserem, depois eu posso passar isso por escrito. Eu fiz um levantamento do que eu acho essencial nesse dia. Tem a rotina para você. Elô, desculpa, Elô. Quando você fala criança pequena, é até que idade? Então, essas aqui, Marco, eu calculei até 6 anos. 6. 10? Ah, legal. 6. 6? No meu cálculo aqui de atividade, eu calculei até 6. Porque a partir do 7, a criança já está, teoricamente, alfabetizada, então já é outra demanda. Então, estou falando desse primeiro momento para os pais dos piquititicos até 6 anos. Então, estabeleça a rotina para você e para a família. Lembrem-se que quem dá as regras é você. Não permita que o seu filhinho de 3, 4, 5 anos mande na casa, mande em você. 3, 4, 5 anos é para aprender, é para ouvir, é para obedecer às regras que a família vai trazer. Não é hora deles decidirem, tá? Hoje em dia as crianças estão com uma autonomia, com uma possibilidade de escolha que está adoecendo as crianças. Criança não pode ficar escolhendo roupa com 2 anos de idade. Isso é um erro grave. Criança pequena
precisa aprender a obedecer, ela precisa aprender quem é a autoridade. Se a gente fala para ela, filhinho, você quer o azul ou o vermelho? Você quer comer feijão ou arroz? Você quer carne ou abóbora? A criança, ela não está preparada psicologicamente, cognitivamente, neurologicamente para tomar essas decisões. Ela precisa saber que alguém está cuidando dela, que alguém está protegendo ela. Porque quando você fala assim, meu amor, você quer ir para o shopping ou você quer ir para o parque? A criança pensa assim, meu Deus, eu estou por minha conta. Eu que tenho que decidir isso. Acho que eu estou correndo perigo. Esse é o raciocínio da criança pequena. Ela não pensa assim, uau, que legal, eu posso decidir para onde eu vou. Pode até ser que a resposta dela seja, ah, que legal, quero ir para o shopping. Mas lá no fundo, o pensamento dela é, meu Deus, eu que tenho que decidir isso. Então, eu que sou o chefe da família. Faz sentido isso? Elô, uma coisa que eu vivenciei muito isso enquanto professora. Era a falta de autoridade que eu percebia que os pais tinham sobre os filhos. Muita falta de autoridade. De chegar na escola e falar assim, eu não aguento mais essa criança, eu não sei o que fazer com ela. Ela tem 6 anos, 6, 7 anos. Eu não sei mais o que fazer com essa criança. A senhora pode fazer o que a senhora quiser. Olha isso. Era essa a fala que eu muitas vezes ouvi dos pais. A senhora pode fazer o que a senhora quiser com meu filho, porque eu não sei o que fazer. É a autoridade que eles não tinham sobre os filhos. E uma coisa que Deus nos deu sobre os nossos filhos, a autoridade. Não é? Ah, você não vai assistir TV agora porque eu não quero. Mas por que eu não posso assistir a TV agora? Porque eu não quero. Porque a regra é essa. Agora não é hora de assistir TV. É o que você falou. Ah, você quer comer isso ou quer comer aquilo? Não, vai para o seu prato. O que foi feito para o almoço vai para o seu prato. Se tiver no seu prato você falar, não vou comer isso aqui, mas vai para o seu prato, não é? Então, não dá escolhas para a criança. Por isso que hoje, enquanto professora, eu vivi muito isso, eu vivenciei muito isso, de crianças totalmente sem limites, por isso, porque os pais não tinham autoridade sobre eles. Né? Então, eles faziam o que queriam. Eu já vi criança dando piti na escola, criança de 5 anos, que o segurança teve que vir levar a criança para o estacionamento, porque a mãe não tinha autoridade nenhuma. Sim. Criança que olhava para o pai e o pai perguntava assim, fulaninho, você quer que o papai espera você aqui ou ali? E a criança olhava com aquela cara de insegurança, de pensar, eu não sei o que eu quero, porque não é ela que tem que saber. Então, deixe bem claro para a criança que quem é a autoridade é você, é o pai, é a mãe, e vocês vão tomar as decisões. Conforme a criança vai aprendendo a lidar com as questões, aí a gente vai dando opções para ela. Mas se a gente pega para ela a opção muito cedo, ao invés de a gente estar criando um ser humano autônomo no bom sentido, e eu vou explicar por que da autonomia no bom sentido, a gente está criando seres inseguros. Porque imagina quando você é solto num campo aberto, imagina um campo verde, bem lindo. Aí te colocam lá naquele campo, bem gigantesco, e falam para você, você é livre. Aí você fala, eu sou livre para quê? Ah, você é livre, olha esse campo, pode fazer o que você quiser. Tá bom, mas fazer o quê? Não, você é livre, esse campo é todo seu. Tá, mas cadê a casa? Onde eu vou me refugiar? Onde termina esse campo? Eu não sei o que tem lá no fundo. Então, a criança, quando a gente não põe limite para ela, a sensação dela é essa, de que ela está solta num campo e ninguém vai protegê-la. É o limite que nos dá o sentimento de proteção, de segurança. Sim, é isso que eu ia falar, Elô. A gente solta a criança e deixa ela ficar fazendo as escolhas, o raciocínio dela é, eu estou cuidando de mim, só que eu não sei cuidar de mim porque eu sou uma criança. No fundo, autoridade, né, Elô? A autoridade dá para a criança segurança. Por isso que diz que nós vivemos dias de infantolatria. A criança se tornou um ídolo.
ela se tornou o foco, O centro o centro de tudo. E de aí tudo. os pais estão perdidos, vivendo em torno dessa criança, tentando satisfazer todas as necessidades dela. Teve um pai que chegou na escola e falou assim: eu não aceito que o meu filho sofra nenhuma frustração. Eu não deixo que ele passe por nenhuma frustração e eu não quero que ele passe por frustração. O pai declarou isso com todas as palavras. E as Então, frustrações fazem parte da vida, né? puxa, e como fazem? É essa musculatura parte. emocional que vai fazer a gente ser Com certeza. adultos maduros, adultos que sabem lidar com erros, acertos, ganhos, perdas, né? Você não vai Então, poder estar do lado do seu filho a vida inteira, o tempo todo, não é? 24 horas por dia, Em algum evitando momento ele que vai ele tenha sofrer frustrações. e é isso que vai fazer com que ele amadureça. Então, para as crianças pequenas, evite conflitos desnecessários. Quando você estabelece para a criança, isso aqui é o papai que decide. Aí a criança vai falar, mas isso aqui é o papai que decide. Você deixa o seu filho, Thaís, você deixa a Mica colocar a mão no fogo? Por que não? Porque eu já coloquei e sei que queima. Ah. Então, esse é um limite inegociável, não é? É inegociável. O que tem acontecido é que as famílias estão cada vez deixando menos limites inegociáveis. Então, negocia-se demais com a criança. Ou seja, ela está em risco, porque ela não tem o limite, ela não tem a cerca. E isso é aplicado em todas as circunstâncias da vida. Então, crianças pequenas não podem tomar decisões demais. Evite Elô, conflitos desnecessários. Deixe claro para ela. Isso aqui é que decide. E aí você não tem que ficar brigando. Assim como você não deixa a Mica colocar a mão no fogo. Ela sabe que ela não pode pôr a mão ali. Claro que enquanto ela estava engatinhando, quando ela começou a andar, ela ia correndo risco ali, tentando colocar. E você não, isso não. Porque você sabe que o risco é grande, né? Então, isso é inegociável. Se a gente for deixando bem claro para a criança o que é inegociável, a gente tem menos estresse, menos conflito. hoje eu estava pensando, quando eu estava lendo, pensando o que eu ia falar, eu lembrei da minha filha, quando eu era bem pequenininha, do tamanho da Nina, talvez um pouquinho menor. Nós tínhamos uma casa no Rio, com uma piscina grande, e tinha uma escadinha que a piscina ficava suspensa, assim, na parte alta do terreno, e a gente sempre falava, você está proibida de ir aqui. Aí um dia ela chegou para o pai dela e falou assim, papai, eu posso ir no primeiro degrau da piscina, para subir, para chegar próximo à piscina? O Levi falou assim, não, você está proibida. Usou essas palavras, né? Você está proibida de colocar o pé no primeiro degrau dessa piscina. Ela, por quê? Porque eu estou proibindo, porque eu não quero que você caia aí. E foi isso, sabe? Então a gente tem que falar assim, tem coisa, como você disse, negociáveis. Não tem que explicar para a criança o porquê que você está fazendo. Você simplesmente fala, não vai fazer. É o caso da tomada. Adianta a gente falar para a criança, se você colocar o dedo na tomada, haverá um choque de 220 volts que irá queimar o seu dedinho, que irá... Não tem que explicar. Não pode, não. Ela não tem maturidade para discutir isso. Se a criança... Se o Igor quiser fumar, se ele quiser fumar, você vai negociar com ele, Tati? Não. Não. Simples assim, é não. Não tem discussão, é não. Então, o que tem acontecido é que hoje as famílias estão muito democráticas, pensando que isso é positivo. E não é isso que a gente tem que negociar com criança. Sabe o que a criança precisa? A criança precisa se sentir segura. Segura, não agredida, não maltratada, segura. Ela precisa ouvir de você, papai te ama, mamãe te ama, e por isso você não vai fazer isso. Por isso você não pode ir ali, porque eu te amo, né? Outro exemplo, Elô? Quando Deus instruiu o povo de Israel, ele tinha regras muito claras. Por quê? Porque o povo estava muito perdido, estava andando no deserto, ele não tinha regras sociais,
senão aquelas que Deus tinha passado para eles. E foi isso que levou o povo até Jesus Cristo, até a vinda do Messias. Outra coisa também, outro episódio que aconteceu com a gente, quando a Glaze tinha a idade de adolescência, estava com uns 15 anos, talvez 16, e ela cismou que queria ir para São Paulo, porque os amigos da igreja iam para São Paulo, para um restaurante de São Paulo. E o Levi falou assim com ela, nós falamos, né? Não, você não vai, porque tem muita coisa aqui em Alphaville que vocês podem ir nos restaurantes daqui. Tem shopping aqui, tem tudo aqui. Você não vai para São Paulo porque é perigoso. Então você não vai. Aí, não falou que é perigoso. Você não vai. E ela falou assim, por que eu não posso ir? Aí o Levi falou assim, porque eu não quero. Só isso. Porque eu não quero que você vá. Então não precisou explicar para ela, porque o trânsito, pode vir alguém bater no carro, assalto, não precisou falar isso. Ele simplesmente falou, eu não quero. E essa semana eu me lembrei do estudo que nós fizemos, devocional, né? De que o nosso Deus, ele não explica para a gente por que ele não quer. O nosso Pai Celestial, ele não fala assim, vai fazer isso aqui porque você pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Não, ele fala, não. E acabou. O culto doméstico né? de quinta-feira. E é o culto doméstico de quinta-feira que nós fizemos, né? De terça-feira. E então, nós temos que fazer com os nossos filhos, nós somos o pai. Nós somos os pais daqui desse mundo, né? E o mesmo, nós temos amor pelos nossos filhos, o amor que Deus tem por eles, por nós, né? De dizer, olha, você não vai fazer isso porque... Ele não precisa explicar por quê. A gente fala, lê na Bíblia, não pode fazer isso, isso, isso. Tem lá o nosso manual, né? Nosso manual de fé. E nós temos que ser o manual dos nossos filhos. Né? Nós não podemos ter medo. Não. Medo de magoar. Então, gente, com os pequenos, a gente precisa ter muito claro as regras. Com os maiores também. Mas os pequenos vão criar essa estrutura emocional para que eles cresçam de forma saudável. E aí, conforme a gente vai trabalhando isso com eles, os desafios vão aumentando. E quem vai vendo o filho chegar na adolescência, vai vendo como os desafios aumentam. Mas se a gente cria essa base bem firme, bem estruturada, na primeira infância, né? Facilita muito depois. Tem estratégias com os pequenos. Tem estratégias. O pastor Chum, que tem os pequenos, o Felipe e a Thaís, quem estiver nos ouvindo, que tem os pequenos, tem estratégia. Criança precisa de atividade. Então, varie as atividades com eles nesses dias. Eu fiz uma lista de atividades que vocês podem fazer com os pequenos, como os jogos, os quebra-cabeças, a culinária, leitura, dramatização, instrumentos musicais, brincadeiras físicas, de rolar, de pegar, de subir, de pular, caça ao tesouro, quadro das emoções, carinha feliz, carinha triste, carinha irritada, para que eles consigam começar a nomear, expressar. Trabalhem isso com os pequenos desde cedo. Diversifiquem os momentos, sabe? Essa coisa da rotina, ela é muito cansativa. Porque quando ele vai para a escola, o que acontece? Chega na escola, tem uma aula de português, aí para, aí vai para a educação física, aí para, aí vem, toma o lanche, aí vai para o pátio, aí vai para a aula de música. Então, essa variedade de atividades, ela é muito estimulante para a criança. Então, em casa, também tente fazer isso. Tente ter uma rotina. É difícil, gente, precisa ter um planejamento, né? A gente planeja isso lá na escola para dar conta. A gente tem o nosso quadro de atividades diárias. Então, faça também isso. Quem? A Laila, mãe da Radassa. Tá, pode fazer. Aqui em casa, né, o Rafael pensa de uma forma e eu penso de outra na educação da Radassa, e às vezes a gente entra em conflito. Na verdade, o nosso maior conflito é sempre esse, né? E, por exemplo, eu acho que a gente tem que contar e explicar para a Radassa as dificuldades ou, assim, a situação que a família está passando. Por exemplo, eu expliquei para ela, né, sobre o coronavírus, falei que teve algumas pessoas que morreram, eu contei, expliquei.
Aí também nós somos autônomos, então assim, tá uma situação muito difícil para a gente. Então eu expliquei para ela que a gente não estava com problema financeiro e que, né, as coisas iam melhorar, mas por enquanto não dava talvez para comprar todas as coisas que ela gosta, enfim. E o Rafael às vezes ele fica meio assim, mas será que a gente tem que explicar tanto para ela? Será que ela entende? E como, por exemplo, a Radassa, ela é uma criança que ela é a única neta, né? E na família do Rafael, ele foi criado pela mãe dele e o Rafael tem acho que 42 anos e foi a única criança da família. Então, assim, há muito tempo não tem criança. Então, ao mesmo tempo que ela é mimada, por exemplo, a avó dela trata ela como adulta. Então, assim, é um conflito muito grande e às vezes a gente não sabe o que fazer, porque, por exemplo, a Radassa faz uma malcriação, uma avó talvez, sei lá, bateria na bunda ou punha de castigo, aí a mãe dele, tipo, às vezes fica de mal dela, entendeu? Então, Que idade que ela tem, a Radassa? a Radassa, ela tem 4 anos. Oh, meu Então, Deus. não, então assim, aí a gente fala, você tem que entender que a vovó faz tempo que não tem criança e não sabe como agir, e acaba que eu conto tudo, eu explico tudo para ela. O Rafael às vezes acha que eu não devo, mas eu também não sei como agir. Então, é diferente você conversar com ela explicando as coisas, de você conversar com ela justificando as coisas, como se você traz essa conversa com culpa, entendeu? É importante a gente conversar com as crianças, sim. Mas o que a Radassa precisa mais, o que ela está buscando mais em você, não é a sua explicação, é o seu relacionamento. O que é mais importante para ela, quando você senta e conversa com ela, é essa proximidade. Porque quando você explica para ela, você está trazendo para ela um aconchego, né? Um acolhimento. E isso é muito importante. Então, quando eu digo que a gente não tem que ficar explicando para a criança por que não, é porque ela precisa saber que sabe por que está dando uma ordem. E eu não preciso ficar explicando para ela porque eu dei uma ordem. Eu sei o que é melhor para ela. Agora, se a gente percebe que ela está numa situação de conflito, em que ela precisa de acolhimento, você pode, por exemplo, trazê-la junto de você e contar uma história para ela. Pode contar até a situação que ela está vivendo com uma história. Não era isso que Jesus fazia com os discípulos? Dava aquele burburinho, o povo falando, os fariseus. Aí Jesus falava assim, havia um homem. E aí ele começa a contar uma história. Olha que estratégia linda. Jesus fazia isso com os adultos. Com os adultos. E quando a gente lê as parábolas, a gente vai criando aquela imagem na nossa cabeça e a gente vai elaborando o quê? Os nossos sentimentos, os nossos conceitos e aquilo que a gente está recebendo de conteúdo. Então, a história tem esse poder de trazer, de nos permitir elaborar o que está acontecendo, o que a gente está sentindo e o que a gente está ouvindo. Então, quando você senta com a Radassa e você explica, ela está elaborando o que ela está sentindo, o que aconteceu e o que você está falando. Ela nem vai entender muito bem o que você está explicando, mas ela vai estar elaborando. Então, é super importante com criança, assim. Contar história é uma ferramenta importantíssima para todas as idades. Então, uma das dicas que eu quero deixar para vocês é isso. Contem histórias, contem as suas histórias. Pensando nos maiores já, eu quero incentivar vocês a terem uma rotina também pessoal e familiar. Então, com os maiores, por exemplo, o Rafaelo, que já é tão articulado, tão esperto, os meninos do Marco, sentem com eles, estabeleçam juntos, façam uma tabela. Olha, você vai ter lição todo dia. Então, que horário será que é mais gostoso fazer lição? Ai, de manhã você está tão sonolento, né?
A gente pode fazer uma atividade mais divertida de manhã e à tarde, ou o contrário. Puxa, você acorda super esperto, então vamos aproveitar esse momento que você acorda, vamos fazer a atividade da escola, à tarde a gente vai fazer outras coisas legais. Então, com os maiores você já pode negociar bastante coisa. Com os maiores você pode trazê-lo, como a Edna falou, traz para junto, traz para dentro do problema, né? Conta de você. Ai, quando eu era da sua idade, sabe que eu lembro que eu gostava muito de fazer atividade sentado no sofá da sala. Às vezes a minha mãe me deixava fazer a lição com um chocolate quente do lado. Traz a criança para o seu mundo, entendeu? Mostra que você também viveu aquilo. Envolve a criança. Estabelece as regras de uma forma democrática. Não que a criança vai decidir, mas inclua ela nas regras que vocês vão estabelecer. Porque aí quando a criança fala assim, não quero fazer. Aí você fala assim, puxa, mas lembra que a gente sentou e combinou de fazer junto? Você não acha que é legal seguir o que a gente combinou? Porque aí depois o que a gente tinha falado que era bom mesmo? É porque depois a gente podia brincar junto. Então, deixa a regra clara, envolve a criança na elaboração da regra, porque depois quando ela resistir, porque em algum momento ela vai resistir, aí você traz a criança para a solução também. Porque a criança hoje, né? A gente inclui muito a criança na nossa vida, nas nossas conversas. O tempo quando eu era criança, quando a Elô era bem diferente. Os pais estavam conversando, a gente chegava perto, não pode prestar atenção, ó, sai daqui, que a gente está falando coisa de adulto, não era assim? Hoje não, hoje a criança participa da conversa, né? Eu, por exemplo, enquanto avó, eu não tenho a obrigação de educar, né? Graças a Deus, né? É a minha filha e meu genro que educam, mas a mensagem que eu assisti há pouco tempo na nossa igreja, de um pastor, não me lembro o nome, falando do papel dos avós. Não sei se vocês se lembram. E eu fiquei tão contente de saber que eu posso participar, que eu vou poder deixar um legado, né, para os meus netos, né, de como. Então, é muito bom a gente incluir a criança. É como a Laila, não é? Mãe a Laila, mãe da Radassa. Da Radassa, né? Não precisa explicar, como a Elô falou, não é explicar o que você vai fazer, como dar uma satisfação, mas incluir mesmo, porque a criança gosta de ser incluída. Às vezes a gente está conversando aqui em casa, a Nina chega e fala, conta o que vocês estão falando. Aí a gente tenta tapear ela, falar alguma coisinha por cima, ela, não, conta do começo. Eu quero ouvir a história do começo. Então a gente tem que incluir, sim, né, a criança na nossa vida, em tudo que a gente vai fazer, nas nossas atividades. E esse tempo de confinamento tem que ser feito isso, né? Senão a gente enlouquece. Oi? Não tem opção. Não tem opção. Tem que incluir. Ou então você vai deixar a criança, como eu falei, ligar uma TV, deixar a criança assistindo TV o dia inteiro, aí vai ser fácil. Mas para incluir, ter uma rotina saudável, a gente precisa realmente incluir a criança na nossa rotina, na nossa vida, em tudo que é feito, né, na casa. E permitam-se flexibilizar em algum momento. Então, a gente está seguindo a regra lá 2, 3 semanas. Em algum momento, quebra isso e fala, hoje a gente vai fazer brigadeiro. Hoje pode. Não, mas é na hora da lição, mãe. Hoje a gente vai fazer brigadeiro. Hoje a gente vai comer brigadeiro de colher e depois você vai fazer a lição. Então, essa quebra da rotina também é muito saudável. Ela dá um respiro, sabe? Ela dá um respiro para a criança falar, puxa, é mesmo, a vida é rígida, mas nem tanto. Então, isso também... Para a gente, a quebra de rotina é saudável, né? Para a gente, para nós adultos. Então, se a gente levar a vida... levar a vida na rotina, sem quebrar em algum momento, a gente também não consegue. A gente acaba ficando, né, fadigado. E senão a gente vira escravo dela. Com certeza. A rotina é uma ferramenta para regular a nossa vida, para nos tranquilizar, não para nos oprimir. Ela está a nosso favor e não o contrário. Porque se a gente vira escravo da rotina, então a gente vai adoecer também, porque é ela que está comandando a nossa vida. E isso também não é saudável. Permita
ficar frustrados. Gente, permita-se ficar frustrado. A gente vai se frustrar com os filhos. Eu ouvi uma vez uma palestra super interessante que falava assim, existe o filho ideal, que é aquele que a gente sonhou lá na nossa A gravidez. gente imagina lá, né? E existe o filho real. Real. Conforme o filho vai crescendo, a gente fala assim, ué, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Eu lembro o dia que eu olhei para o Guilherme e falei assim, meu Deus, eu criei um monstro. Porque de um dia para o outro ele era outra pessoa. Então, permita-se ficar frustrado, permita-se falar, puxa, eu errei, não deu certo, essa estratégia aqui não deu certo, permita-se. É natural, é normal, né? Não se cobre tanto, porque em algum Não momento... somos super-homens, super-mulheres, Não é? não é? Nós vamos Super-mães, super-pais. Vamos errar, com Sim. certeza. Hoje, como você falou no começo, Elô, eu às vezes eu fico analisando de como eu criei, né, a minha filha. Eu acho que eu acertei mais do que eu errei, né? Porque eu vejo o resultado hoje. E a gente vê o resultado do que a gente criou, e a gente vê que acertou mais. Mas tantas coisas eu faria diferente, né? Eu não faria tudo igual, eu faria tantas coisas diferentes, agiria de tantas formas diferentes com ela. E às vezes, querendo acertar, a gente acaba errando. Então, isso não pode nos frustrar e nos trazer ansiedade. Uhum. Ah, por que Porque eu a gente fiz quer o desse jeito? melhor. A Todos gente nós quer o queremos melhor. Quando a Tati Não. fala assim, uau, minha maior preocupação é com a escola. É claro, porque ela quer um futuro de sucesso para o Igor. Está totalmente certa. E às vezes a gente vai firme ali, firme, querendo No acertar, querendo foco, né? querendo Correndo. acertar, e erra, né? Então, respira. Puxa vida. Obrigada, Senhor, porque eu posso recomeçar. Recomeçar De isso. novo. Amanhã é outro dia. Deus nos dá a cada manhã para recomeçar, não é? Isso Pra que é o todos nós. maravilhoso. Eu errei hoje, mas amanhã Deus me dá uma oportunidade de recomeço. Eu sempre falo que o nosso Deus é o Deus do recomeço, né? E que nos E dá não essa fiquem oportunidade. sozinhos, não queiram carregar tudo sozinhos, né? Esse aqui é um fórum da gente dividir a carga, né? Esse aqui é um ambiente de graça para a gente repartir. Então, chegue e fale, irmãos, olhem por mim, eu não estou acertando aqui, eu não estou conseguindo ali. Eu passei momentos na vida em que eu tive amigas que literalmente seguraram os meus braços, porque eu não conseguia mais orar com o braço. Sabe aquela cena de Moisés? Do Moisés. Quando ele Mas baixava o braço, a guerra ia perdendo, né? O povo ia perdendo a guerra e Arão vinha e segurava o braço dele. Eu Sim. tive amigas que seguraram os meus braços porque eu estava vendo a guerra sendo perdida. Então, não fiquem sozinhos, procurem ajuda. Gente, eu não sei fazer equação de segundo grau, alguém me ajuda com meu filho, né? Vamos pedir ajuda, vamos caminhar juntos. Diversifique as atividades também com os grandes. Descubra interesses deles. Às vezes, o nosso filho nunca ouviu uma sinfonia. Senta com ele, ouve uma orquestra. Às vezes, nosso filho nunca viu uma poesia de Cecília Meirelles contada por você. Ele só viu lá no livro didático com a professora exigindo uma compreensão de texto. E ele nunca percebeu a beleza de uma poesia na voz da mamãe, na voz do papai, né? Então, use estratégias diferentes para coisas que ele faz na escola todo dia e que você nunca fez com ele, porque o professor ia fazer. Para que eu ia fazer, né? Em casa, vamos relaxar e curtir. Mas olha que especial poder sentar com ele e contar uma história da sua infância, uma história que te marcou, uma história boba, uma história da Dona Baratinha, que foi divertida para você na sua primeira infância, e você nunca contou para o seu filho. Então, aproveite esse tempo, gente, esse tempo vai passar, esse tempo vai acabar, todos nós estamos entediados. De repente, planta uma sementinha. Ah, mas meu filho já é adolescente. Tudo bem, dá uma planta para ele cuidar. Fala assim, olha, meu filho, isso aqui é um ser vivo. Um ser vivo. Você vai cuidar dele. Você vai ver ele crescer. Enfim, estimule, desafie seu filho a fazer coisas que ele nunca fez. Elô, por isso que esse tempo, né, que a gente está vivendo de quarentena tem sido um tempo muito desafiador.
para os pais, para todos nós, mas principalmente para quem está com os filhos dentro de casa, não é? Para a gente também, não é? Que não tem, nós não temos crianças dentro de casa, né? Nem eu e o Levi, nem você e o Marcelo, mas para os que têm seus filhos em casa, porque quando eles estão na escola, é natural. O pai e a mãe estão trabalhando, tem outras rotinas, outras atividades, e a criança fica mais por conta do professor mesmo. No máximo, o máximo é, te ensina aqui, mamãe, eu não entendi isso aqui, você vai lá, ensina e dá uma ajudinha. Hoje não, você está o tempo todo com ele. Ele está dependendo de você muito mais. Por isso que está sendo muito desafiador, né, esse tempo, e eu acho muito aprendizado. Oi? As outras demandas continuam. Continuam. Até aumentaram, né? Quem tinha faxineira está sem faxineira. Quem comia no restaurante domingo não come mais fora domingo, tem que fazer o almoço. Então, a nossa demanda direto, né? E o nosso estresse, o nosso desgaste, tudo isso aumentou. Mas isso vai passar. E um dia, quando chegar lá na frente, a gente vai olhar para trás e vai poder dizer... Quanto aprendizado, né? Eu aproveitei esse tempo. Ou a gente vai olhar para trás e vai dizer, puxa, eu perdi esse tempo. Porque uma coisa eu posso garantir, você vai sentir saudade do seu filho. Você vai sentir saudade dele bebê, você vai sentir saudade dele querendo o teu colo, abraçando no teu pescoço, você vai sentir saudade dele te pedindo para fazer um bolo, você vai sentir saudade. Acredita! Você vai sentir saudade. Então, aproveite esse tempo, porque ele vai passar. E olha... Passa rápido, viu? Rápido. E eu vou dizer uma coisa. Eu tenho saudade, como você está falando. Eu tenho muita saudade. Quando a minha filha era adolescente, que a gente tirava uma vez por semana, era sagrado. Sagrado. Ela não marcava nada, porque a gente tinha ou um café fora ou um almoço. A gente marcava, vamos sair para tomar um café, vamos sair para almoçar, ou vamos fazer alguma coisa diferente em casa. Então, a gente tinha isso. Hoje já não tem muito, porque ela tem a Nina hoje, né? Então, já, o tempo, para mim, já é menor. Leva também. Passa a tradição de avó para mãe para filha. Você pensa que eu não levo? A gente sai, nós três, né? Aê. Mas é tão gostoso só a gente com a filha, porque eu saio com ela e a Nina, só que a gente não consegue concluir uma frase, né? Antes de terminar a frase, a Nina já entrou e já... A gente não consegue conversar e dá uma saudade tão grande. E eu vou dizer uma coisa, gente, não há mágica. Não há mágica. Não tem receita pronta. Mas também tem uma verdade. Há milagre. Há milagre. Amém. Deus pode transformar os nossos fracassos em vitórias. Deus pode transformar as nossas dores em conquistas. Então, troca os seus sentimentos. Quando você estiver muito angustiada, vai para Jesus e fala, Jesus, olha aqui a minha frustração. Eu troco a minha frustração com a tua esperança. Eu troco a minha frustração com a tua alegria. Eu troco o meu medo com a tua paz. Troca os teus sentimentos com Jesus. Isso funciona, gente. Isso funciona. Deite com seu filho e sonhe com ele. Trace planos a longo prazo. Planejem viagens, planejem passeios novos. Renova o espírito, sabe? Renova os projetos. Guarda o coração. Guarda o coração. Os sentimentos que querem dominar e acabar com a gente e destruir a nossa paz. Troca eles e renova pela verdade do Senhor, pela paz, pela esperança, pela alegria. E eu quero terminar dizendo o versículo de Filipenses 4:8. Nesses dias de tanto desgaste, de tanto desafio, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, vamos encher a nossa mente e a mente dos nossos filhos daquilo que edifica, daquilo que acrescenta, daquilo que é bom, daquilo que provém do Senhor. Se tiver alguma pergunta que a gente possa responder, estamos aqui. Eu sei que o tempo já foi, mas
alguma coisa que a gente puder ajudar, vocês tenham aí no coração pesando. Se não, devolvemos a palavra. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada por nos ouvir, por estarem junto conosco. Alguém quer falar, irmãos? Nós que agradecemos. Prazer. Assim, é porque que nem eu falei para a Eloy na sexta, né? O Rafael tá todo em dia, tem nada atrasado, mas eu tô vendo as outras mães em estado de desespero, pânico total, e do Mackenzie também. Mas assim, é o típico Deus nos acuda, arrancando cabelos, é criança que tá tão nervosa a ponto da mãe tá estranhando, pô, fulaninho tá com queda de cabelo, e assim, muito mais cabelo do que o normal, né, do que aqueles 100 fios por dia, então ela começou a preocupar com ele, né, e teve uma que chegou da Itália e começou a se adaptar com o jeito... Ana, a mãe da Ana, chegaram no Brasil faz pouco tempo, começaram a se adaptar e aí isso tudo ficou tudo trancado. Tá bem confuso. Interessante porque o Rafael não me dá trabalho, então, quer dizer, deu um pouco, mas assim, é o tipo do cara que eu sempre fiz isso que você recomendou. Desde que ele começou a aprender a falar, eu comecei a ensinar para ele letras, números, cores, partes do corpinho. Em inglês e italiano também. E quando ele sentisse alguma dor, ele saber descrever. Então, muito cedo também eu comecei a perguntar sentimento. Peraí, para tudo. Qual é da palhaçada? Por que tu tá tão nervoso? Calma, respira e me conta. E aí, acaba que nós conversamos e resolvemos o lance da piscina que a Edna contou. O André e eu sempre achamos que a melhor defesa é o conhecimento. Então, nós ensinamos a ele como uma escada funciona e como uma piscina funciona desde que ele começou a engatinhar. Então, nós sempre dizíamos para ele, olha, ali só com a mamãe e com o papai. Nunca tivemos rede de proteção em casa. Nem na escada, nem na piscina, nem na janela. Nunca tivemos janela nenhuma. Porque ele sempre aprendeu desde pequenininho que ali só com a mamãe e com o papai. Né? E, então, assim, como eu acostumei a ensinar tudo para ele desde o começo, então, quando trancaram tudo, estavam ameaçando trancar tudo, na semana anterior eu falei, filho, pode ser que na semana que vem não tenha prova. Ele trouxe grande coisa do material para ele, porque na semana seguinte ele falou, pode ser que não tenha prova. Por que não vai ter prova, mamãe? Por causa do vírus, né? De repente, pode ser que tranquem tudo. Então, quando trancou tudo, ele falou, mamãe, bem que você disse. Então, ele já sabia, né? Só que foi acomodando, muitas coisas acumularam. Eu virei, não, vamos organizar isso aqui. Até o ponto que ele não tem mais nada acumulado. E eu vendo as outras mães tão desesperadas, eu fico assim, gente, eu preciso ajudar de alguma maneira. Mas eu fico sem saber como. Porque eu só tenho um e ele é assim, eu consegui botar uma rotina nele desde que ele nasceu. Então, eu não sei como fazer para ajudar as outras mães. Aqui em casa não tem essa de democracia, não. Quem manda sou eu e depois de mim o André. Então, quando o Guilherme nasceu, nós combinamos o seguinte, nós não vamos tirar nenhum aparelho da sala. Naquela época, tudo tinha botão, não era? Aparelho de som, televisão, tudo tinha botão. E a gente combinou o seguinte, a gente não vai tirar nada da sala, porque ele vai aprender ou a mexer direitinho na hora de mexer, ou a não mexer. E a não enfiar o dedinho na tomada, mesmo não tendo proteção. Isso, né? Então, a gente deixa a regra clara e a criança vai crescendo com essa tranquilidade de que isso eu posso, isso eu não posso. Né? Isso mesmo, Elô. Cris, tem mãe que desarruma a casa, não é? Porque para dar espaço para o filho, porque o filho mexe em tudo. Né? Então, a gente tem que acostumar a criança numa rotina normal da casa. Está arrumadinho, tem coisas de vidro, tem lugar, tem coisas que ele não pode mexer, ele tem que aprender, não é? A conviver com uma casa arrumada, como o Elô falou. Não tira tudo do lugar porque tem criança. A criança tem que acostumar
não é? Com aquele ambiente, saber que a casa é dele também, que é dela. Aquilo quebra, não pode E mexer. que quebra, não, se você mexer aqui, vai quebrar. Então, você não vai mexer. Então, eu passei muito isso para minha filha. Minha casa sempre foi muito arrumada, tudo arrumadinho. E quando eu saía com ela também, eu não passava vergonha de ter que ficar segurando ela e falando, não pode mexer aqui, não pode mexer ali, porque ela não mexia. E eu vejo a minha neta no mesmo caminho, que a minha casa, ela não mexe em nada, ela mexe naquilo que a gente fala que pode. Né? Não, aqui você pode mexer, porque aqui não vai quebrar, não vai te machucar, então você pode fazer isso aqui. Não, na área da piscina você não pode ficar, porque você pode cair, não é? Então a gente tem que criar a criança, ela sabendo o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Não é? Não é... Foi o que Deus fez conosco lá em Adão e Eva no Éden. Isso aqui pode comer, isso aqui não pode. Não pode. Se você comer, você vai ter Tá tudo suas na Bíblia, consequências. gente. Tá tudo na Bíblia, Vai- só a gente Vai aprender. ter consequências. Comeu lá, tá vendo? Comeu o fruto né? E teve as consequências, né? E a criança tem que saber que o que ela faz tem as consequências positivas e negativas. Né? Então, hoje a gente percebe muito que os pais, como a gente já comentou, eles dão muita liberdade. A criança pode fazer muito mais do que o tempo quando a gente era criança. Então, os pais não colocam limites, não é? E a gente pode falar, Tati. Assim, no começo que tudo virou esse caos todo, assim, o Igor sempre foi uma criança que faz o inglês, a aula, aí tem o futebol 2 vezes por semana, a recreação 2 vezes por semana, que é praticamente a tarde inteira, e sempre seguimos um cronograma. Então, tem o horário dele fazer a leitura bíblica, devocional, ler um livro. E quando tudo virou todo, aí a gente, não, vamos continuar. Só que, assim, gente, a gente mora num apartamento de 2 dormitórios. O César trabalhando o dia inteiro em um. O Igor não tem muita coisa para fazer. Aí eu falei assim, não, a parte da manhã vai estudar. À tarde vai continuar a rotina. E agora o inglês, ele tá tendo inglês praticamente toda semana online, todo dia online. E o horário para estudar. Até que eu falei assim, gente, hoje mesmo o César, era meio-dia, César, cadê o Igor? Eu falei assim, ele tá dormindo. Mas é o horário dele estudar. Eu falei assim, César, não dá. Precisa quebrar um pouco da rotina, porque assim, eu só de imaginar já falei, não, vamos deixar, hoje faz de conta que não tem nada para fazer. A única coisa que a gente cobrou, filho, sua devocional tá em dia? Tá, então beleza. Então pode jogar videogame, porque é o único jeito que ele tem também para falar com os amigos. Pois é. Esses dias ele até falou assim, nossa mãe, podia deixar, e o condomínio não deixa descer. Podia deixar a gente descer um pouco. Não deixa, nenhum tá deixando. Então tá bem difícil. Não, gente, é insano. É insano. Por isso que a gente tem que ter estratégia, entendeu, Tati? Porque às vezes a gente fala, não, deixa ele por conta, mas deixar por conta também não vai ser o melhor para ele, né? Então, é reinventar, né? De ter um tempo de falar. Olha como Deus fez isso de forma tão maravilhosa. Ele estabeleceu os dias da semana e um dia para o descanso. Ele estabeleceu 6 anos para o consumo da terra e 1 ano para a terra descansar. A terra descansar. O tempo do perdão, né? O pastor pode explicar isso muito bem. Mas, enfim, Deus também tem essa quebra, né? Tem as estações, tem o tempo de descansar, tem o tempo... A natureza tem as suas estações. Então, a gente precisa mesmo ter esse equilíbrio, né? Alto e baixo, porque é isso que vai dar leveza para a vida. Nem lá em cima, nem aqui embaixo. Desculpa, pastor, falei. Não, imagina. Não, tudo bem. Acho que foi muito proveitoso. A gente tem mais tempo. A gente pode fazer mais alguma pergunta, se alguém quiser. Deixa eu só fazer um comentário que o outro dia estava reparando, que sempre dizem que criança não vem com manual de instruções, né? Criança tinha que vir com manual de instruções, meu Deus! Criança não tem manual de instruções. Tem sim.
Todos temos, né? Se todo mundo lesse a Bíblia, as coisas estariam bem mais arrumadas, bem Bem mais mais tranquilo. calmas, bem mais simples. É o nosso manual de instruções. Simples assim. Se todo mundo lesse o nosso manual de instruções, estaria tudo bem mais calmo. A gente tem que ver que a gente vive as consequências dessa nossa sociedade doente, né? Bem Então, doente. há muitos anos, as crianças aprendiam com os pais, né? As crianças cresciam, iam estudar formalmente depois de crescidos. Então, os pais exerciam esse papel de trazer para os filhos as informações, as histórias, a cultura, os costumes. E aí a gente foi terceirizando, até o ponto da gente não saber o que fazer com os filhos. Né? Então, hoje a gente está vendo os pais que desde de bebezinhos entregam seus filhos para outra pessoa. Para creches. Né? Desde o básico de 4 meses. Né? Até o Guilherme, outro dia fico com tanta peninha sobre isso, de que antigamente os pais entregavam os filhos para os ídolos. E hoje os pais continuam fazendo isso. Só que o ídolo é o dinheiro. Então, ele entrega o filho, terceiriza o filho bebezinho e vai ganhar dinheiro. Não estou falando que a gente não precisa trabalhar, né? Misericórdia. Mas é isso, a gente foi terceirizando. E aí a gente não sabe mais o que fazer com o filho quando está com ele. Porque terceiriza. E os Por filhos... isso, Elô, que eu, como professora, eu sempre me recusei, eu nunca gostei muito da nomenclatura educadora, sabe? Porque eu acho que educador é o pai e a mãe. Educador é quem educa, né? Professores ensinam, né? Como? Porque educador é pai, educadora é mãe, né? Professor ensina, né? Eu penso nisso. Nós ensinamos. Também nós penso somos nisso. Professores. Então, hoje, né? Então, a criança, os pais, muitos pais, por isso que você falou, Cris, que o manual de instrução é a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Então, nós seguimos esse manual. Então, nós temos mais facilidade. Os pais que não têm esse conhecimento que nós temos, né, da palavra de Deus, que tudo aqui ensina, tudo. Você vai ler Provérbios, Eclesiastes, como educar filho, como ser uma boa esposa, como ser... Tudo. E nós... então, a gente percebe que os pais, hoje em dia, a maioria deles, eles deixaram a educação dos filhos para os professores, para a escola. O básico, né? O básico. As crianças não sabem nem cumprimentar. Não. Elas chegam na escola, elas não falam bom dia. A gente tem que ensinar a educação básica das palavrinhas mágicas. Por favor, me dá licença, desculpa, essas coisas. Que a criança Obrigado. Obrigada. Comer com a boca fechada, sentar. Isso. Então, Entendeu? parar, ouvir, né? Ouvir. Eu sou professora de música, eu tinha que trabalhar muito isso, né? Da criança ter que parar para ouvir, a audição, a percepção auditiva da criança. A criança não consegue parar para ouvir, não é? Porque infelizmente, os pais, eles abriram mão, eles colocaram toda a responsabilidade que eles teriam como pais de educar esses filhos para as mãos dos professores. O professor é psicólogo, é professor, é pai, é mãe, é tudo. Né? E hoje a gente está vendo esse conflito todo, como a Cris falou, de muitas famílias. As minhas amigas me escrevem, me ligam e falam que os pais estão desesperados, entrando em pânico. Então mesmo, eles estão em pânico. Já tem gente jogando tudo pro alto, não quero mais saber, não vou me estressar. Porque não querem mais, sabe? Porque já estão cansados, porque agora eles estão sentindo que eles têm que fazer esse papel, né? Que é de educar a criança, né? Educar seu filho, né? E os professores, porque videoaula não dá para fazer isso, né? Então... É um tempo de aprendizagem, né? Eu vi outro dia o pastor Chum fazendo levantamento de peso com os meninos. Bonitinho, eu vi. Coisa mais linda. Sensacional. Mas mais linda. Quando que ele imaginou que ele fosse precisar fazer isso? Né? A gente não Verdade. imagina. A gente vai ficar saradão. Dessa. Não imaginava. Então, estamos todos aprendendo. É uma situação atípica, né? É uma situação que a gente nunca imaginou viver,
Eu, por Agora, exemplo, eu imagina, sempre falo com esse que na minha estresse todo, geração... Oi? imagina com esse estresse todo, a dificuldade que é, por exemplo, a Tati comentou, de deixar o Igor dormir. Nossa, quanta Isso. cobrança, né? Ai, meu Deus, eu estou deixando meu filho dormir, ele devia estar estudando. Gente, Deixa dormir. respira, deixa dormir. Amanhã ele pode estudar o dia Isso. inteirinho. E no outro dia Amanhã ele também. E no estuda. outro dia também, né? Então, calma, calma. Isso. Nosso risco é tão maior do que repetir de ano, né? Com certeza. O risco é da gente não aproveitar esse tempo e desfrutar dele com sabedoria. Uma vez eu me lembro que o pastor Chum comentou: aproveite sua quarentena. Eu me lembro bem dessa frase, né, dele falar: aproveitem sua quarentena. Não E é isso mesmo, né? desperdício. Que aproveitar é tirar o melhor que a gente pode, né? Dessa quarentena, de tudo. Como pais, eu falo como avó, como esposa, né? Como marido. E assim a gente vai sair. Eu tenho certeza que vamos sair bem melhores, né? De tudo isso. Exato. Irmãos, irmãs, muito obrigado Prazer. pela contribuição. Tenho certeza que foi valioso. Está tudo gravado. Os pais que perderam vão poder assistir tudo isso. Eu queria só dar um breve testemunho do que tem acontecido aqui em casa, né? Com 2 meninos bem agitados. Quando a gente estava pensando assim, isso só vai durar 2 meses, né? Então deixa eles fazerem tudo. Então a gente liberou geral e a casa fica tirado. Mas quando a gente percebeu que isso aqui vai demorar muito mais e que Deus realmente quer ensinar para os pais que não é mais para terceirizar, e eu era um dos que terceirizavam, né? A Inês trabalha, eu também. Então, claro, a gente terceirizava mesmo, deixava o dinheiro lá. E Deus, com certeza, Deus quer que todas as famílias assumam essa responsabilidade. Então, isso tenho como uma lição importante. E uma das coisas que nós começamos a fazer, toda noite ter o culto com as crianças, né? E aí o Johnny já começa a gritar, chegando no horário de dormir: culto para Deus, culto para Deus. Tem fofura maior? Tem fofura maior? E quando eu falo assim, espera um pouquinho, e ele começa a gritar: culto para Deus. Olha, então para os pais começar então ter essa prática com seus filhos, não precisa ser todo dia, mas pelo menos uma vez na semana, tem um momento de confessar pecados. Então pergunta para a criança: o que você fez de errado? E você também tem que começar: olha, papai ficou bravo com a mamãe e falou coisa feia para a mamãe, porque eles viram tudo isso. Então começa com a confissão de pecados uns para os outros e uma oração. Canta um louvor favorito e aí conta uma história da Bíblia. Qualquer história que você lembre de qualquer personagem da Bíblia, mas falando sempre da seguinte premissa: não existe herói na Bíblia. Davi não foi herói, Abraão não foi herói, ninguém é herói. Então a gente não tem que seguir o exemplo de ninguém deles. Eles são todos imperfeitos que precisavam de Jesus. Essa é a moral da história, que tem que estar em todas as histórias que a gente conta para as nossas crianças. Davi era imperfeito e precisava de Jesus. Eu sou imperfeito e preciso de Jesus. Então, esses são os dois aspectos. Não existe herói, o único herói é Jesus. E todos os personagens da Bíblia apontam para Jesus de alguma forma, né? Então, eu queria deixar esse último comentário. Deus abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Amém. Obrigada. Boa noite. Obrigada, viu, gente? Boa noite. Obrigada. Boa noite. Bom descanso.